vou te morder. Sofia, vem em mim. A gente... Se fora, meu. Eu coloquei lá que a gente vai ler Lucas 17. Será que ela achou? Ela quis levar o Se microfone. ela não chorar, eu vou ficar de cara. Nossa, que vacilo. Parece que... Eu fiquei de ler Lucas 17, como a gente falou, como eu falei. Eu vou ler o texto, antes de mais nada. Lucas 17? 17. Todo ele? Vamos ler inteiro para evitar maiores heresias. Né? Eu vou acompanhar aqui pela NVI. Você lê aí na sua versão. Não vou ler inteiro não, quando eu parar vocês falam também, tá? Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar desses pequeninos a pecar. Tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe. Os apóstolos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. E é talvez o que eu diria para Jesus também: 7 vezes. Os apóstolos disseram: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que seja... Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, aqui está o ponto, eu queria focar mais. 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Eu vou te morder. Sofia, vem em mim. A gente... Se fora, meu. Eu coloquei lá que a gente vai ler Lucas 17. Será que ela achou? Ela quis levar o Se microfone. ela não chorar, eu vou ficar de cara. Nossa, que vacilo. Parece que... Eu fiquei de ler Lucas 17, como a gente falou, como eu falei. Eu vou ler o texto, antes de mais nada. Lucas 17? 17. Todo ele? Vamos ler inteiro para evitar maiores heresias. Né? Eu vou acompanhar aqui pela NVI. Você lê aí na sua versão. Não vou ler inteiro não, quando eu parar vocês falam também, tá? Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar desses pequeninos a pecar. Tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe. Os apóstolos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. E é talvez o que eu diria para Jesus também: 7 vezes. Os apóstolos disseram: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé
do tamanho de uma semente de mostarda poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que seja... Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, aqui está o ponto, eu queria focar mais. 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão então os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a tua fé te salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Só até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado porque ainda que sejamos um dos 9 que na maioria das vezes não volta, temos a fé que o reino está entre nós. O reino não é um lugar, não é uma igreja, não é um grupo religioso, não é um grupo político, não é um grupo de interesses. O reino de Deus está entre nós, porque nas nossas relações o reino se manifesta. Obrigado pela tua presença, Deus. Amém. Alguns anos atrás, um amigo meu, no meio de uma conversa sobre uma situação da sociedade em que estamos inseridos, mandou a seguinte frase: o que esperar de uma geração que criou suas expectativas em filmes pornográficos e comédias românticas? Essa frase me perseguiu durante um tempo e chegou até a se tornar um texto para o meu blog lá. Uma geração inteira de pessoas que criaram suas expectativas em filmes pornográficos, comédias românticas, é o ambiente onde estamos inseridos. Eu não quero cair naquela inocente e equivocada ilusão de dizer coisas como: os jovens de hoje não são como os de antigamente, porque não houve nenhuma geração de jovens que não tenha sido problemática. Cito aqui, abre aspas: os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, se passam o tempo a falar em vez de trabalhar, não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeitos estranhos, apresentam-se a ir para a mesa e comer os... Caramba! As cepípes cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Uma outra frase, também abre aspas. Esses jovens estão... essa juventude está podre no fundo do seu coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Nunca serão como a juventude de outro tempo. Os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. A primeira frase, só pelo enfeitos e acepipes, você já sabe que é bem antiga. Foi escrita pelo Sócrates, camarada que morreu em 399 a.C. Então já faz uns dias que ele disse isso. A segunda frase que eu disse foi encontrada num vaso
que data de 2000 anos antes de Cristo, no vaso na Babilônia. Ou seja, o problema não são os jovens de hoje. Talvez o problema seja a juventude, mas não os jovens de hoje. Não somos uma geração problemática, somos mais uma geração problemática. Contudo, cada geração carrega consigo um problema a ser resolvido, um trauma a ser tratado e um desafio a ser superado. Talvez o maior e mais cruel trauma que tenhamos que superar, hoje nós, seja aquele que Darwin apresentou na sua teoria, rompendo com os pressupostos bíblicos de outrora, que plenamente eram aceitos, mas que hoje são tidos como superstição ingênua de pessoas desinformadas. O que ele apresenta é: não somos a excelência da criação. Viemos de um macaco ou de uma criatura intelectualmente e organicamente inferior. Quando Darwin fala isso, esse não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essa interpretação, a teoria da evolução, quando é apresentada, dá um choque tão grande que as pessoas começam a ter um repúdio, ter nojo do Darwin. E fala assim: meu, o que você está falando? A Bíblia está errada? Nós não somos a excelência da criação de Deus? Não trata-se nesse texto aqui uma redenção da figura desse cientista, assim como não trata-se de uma tentativa de expor a realidade objetiva dos textos bíblicos em Gênesis. Antes de tudo, essa palavra de hoje busca falar sobre os nossos egos, aquilo que carregamos dentro de nós. A gente tem uma ideia subjetiva e às vezes objetiva que nós somos importantes para Deus. E essa é uma frase que é amplamente divulgada em todas as igrejas evangélicas por onde você passa, desde as presbiterianas mais conservadoras até as igrejas mais malucas. Você é importante para Deus. E quando você fala você é importante para Deus, a impressão que dá é: eu sou especial. E vamos resguardar, né, num programa de culinária, vamos reservar esse importante e esse especial. Essa importância e essa especialidade, ou essa especiaria, pode parecer em alguns momentos que nós somos distintos. Pode parecer que nós somos descolados, separados de um restante que não é especial, de um restante que é ordinário, de um restante que é sujo, que peca, que faz bobagens. Nós, especiais, e eles, pecadores. Darwin vem e fala: desculpa, mas vocês são todos feitos da mesma matéria. Ia citar o Clube da Luta aqui, da mesma matéria orgânica em constante decomposição. Tanto é que nós traduzimos o conceito de oração, que é uma prática super viva na presença de Jesus Cristo ao longo do Evangelho, e a gente traduz a oração numa solicitação para Deus, num checklist, numa lista de afazeres que Deus precisa fazer. Você apresenta essa lista para Deus e fala qual é a maneira pela qual Deus vai fazer aquilo de maneira mais objetiva e mais rápida. Quantas vezes a gente vai numa reunião de oração e as pessoas falam assim: mas quando que são os pedidos de oração? Sendo que a última coisa numa oração é se pedir. A gente espera que, de certa forma, Deus mude o universo, Deus rompa com a natureza, Deus faça até milagres, que são efetivamente romper com o conceito natural de natureza, para que as nossas demandas sejam atendidas. Às vezes eu peço para Deus: faz com que chova, ou faz com que não chova, para que eu possa sair de bicicleta, ou faz que tal coisa aconteça. Sua câmera caiu, cara. Satanás, se for você, sai agora. Caramba. Que susto. A gente espera que Deus converta a natureza de uma maneira tal só para nos beneficiar, para fazer com que aquilo que a gente quer, que o nosso ego deseja, seja feito. O que isso quer dizer?
a gente quer que Deus rompa com a natureza em nosso nome. Porque de certa forma a gente acha que a gente é especial, que a gente é melhor do que aqueles que não servem a Deus, ou que não seguem a Deus, ou que não têm um contato direto com Deus como a gente tem. A vaidade, pecado capital, descrito pelo São Tomás de Aquino como o capital de todos os capitais, porque dele, da vaidade, se originam todos os pecados capitais, e todos os pecados do mundo se originam dos 7 pecados capitais. E é grave que o São Tomás ele vai falar assim que a vaidade não é nenhum pecado capital, ele é o pecado de todos os pecados capitais, ou seja, ele deve ser tratado de maneira distinta. Entre todos os pecados, a vaidade é o maior e mais poderoso, que vai dar origem a todos os erros do mundo. E essa vaidade não é como outrora aprendemos em outras instituições, ou mesmo entre nós aqui, o fato de uma mulher usar uma roupa ou uma maquiagem extravagante, ou um cara se preocupar demais com a beleza. Essa não é a vaidade. Vaidade é você ter uma doentia e incontrolável vontade de se colocar no lugar de Deus. Em sã consciência, ninguém admitiria que busca tirar Deus, o Todo-Poderoso, do seu trono para se colocar o seu próprio traseiro no peito. Pessoal da. Eu tô. Tá rolando batalha espiritual aqui. Olha aí, ó. Tem que ver. Eu que sou engenheiro também. Ele é engenheiro, tem que pedir ajuda. Da América. Computador não cai não. Como eu estava falando, e se colocar no lugar de Deus. Mas se a gente pensar um pouco, se a gente tomar um pouco de cuidado, se a gente fizer uma análise crítica da nossa vida, do nosso posicionamento diante da igreja, diante da sociedade, do nosso posicionamento diante da nossa esposa, do nosso esposo, namorada, amigo, se a gente fizer uma análise crítica do eu e do eles, a gente vai ver que a vaidade nos abraça a todos os momentos. Nas comédias românticas, a fórmula, grosso modo, é de uma menina que se apaixona por um cara de caráter duvidoso por conta de uma aposta ou qualquer coisa assim. Em tempo, o romance acaba envolvendo os dois e o cara de caráter duvidoso se apaixona perdidamente pela protagonista. E acaba sendo contaminado, né, pelo amor verdadeiro da mocinha e, inevitavelmente, ele acaba se convertendo em uma boa pessoa e disposto a mudar suas atitudes. Com algumas variações, é isso que acontece em todas as comédias românticas. Nos filmes pornográficos, por sua vez, não existem barreiras para a performance sexual e a aparência. E disponibilidade é imediata e infinita. Ninguém nunca está cansado para transar no filme. Qualquer situação, por mais bizarra que seja, se converte numa relação sexual. Qualquer coisa. E não existe barreira para os apetites sexuais entre todos os envolvidos no enredo, e coloquei enredo entre aspas, no filme. Por mais que eu tenha objeções morais contra a indústria pornográfica e objeções estéticas contra a indústria das comédias românticas, todos nós somos, de certa forma, influenciados por esse tipo de lógica. Nas nossas vidas, a qualquer momento, nós somos tocados por esse tipo de peça artística. Porque assim como nesses filmes que acontecem esse tipo de coisa, né, nas comédias românticas e nos filmes pornográficos, as nossas ambições são sempre que todos os nossos apetites sejam sanados imediatamente. Que todas as nossas expectativas de mudança do outro sejam sanadas imediatamente. A mocinha que se apaixona pelo cara de caráter duvidoso e pelo poder do amor que ela manifesta, faz com que ele se converta e se torne um cara legal e tudo mais. A verdade é que a maioria das meninas que se apaixonam por cafajestes e se casam com cafajestes morrem ao lado de cafajestes. Não preciso nem falar do exemplo do filme pornô. A performance sexual de um ator pornô não é humana. É uma coisa degradante, é uma coisa feita para vender uma coisa natural como se fosse um objeto. Ou pior do que um objeto. Usando duas pessoas ou mais, dependendo do filme,
como se fossem coisas para atiçar as minhas sensações. Quando no namoro a outra pessoa não cede, não muda, acreditamos que o problema está nele, por não querer mudar, e não em nós mesmos, que não tivemos a sensibilidade de compreender a limitação intelectual ou mesmo moral do outro, crendo numa transformação que nunca nos foi prometida. Assim, a gente se comporta como Deus, esperando que o outro se converta a nós. Quando nossas expectativas sexuais não são supridas por esse ou por aquele motivo, acreditamos que o nosso parceiro perdeu o interesse ou até que tem algum problema nessa área. Dificilmente paramos para nos questionar se não é exatamente a nossa postura diante do relacionamento como um todo, né? Não um relacionamento sexual, mas um relacionamento como um todo, que acaba culminando numa vida sexual insatisfatória para ambas as partes. A questão é sempre o outro. A culpa é sempre do outro. A culpa de todos os nossos problemas está no nosso pai, na nossa mãe, irmã, esposa, marido, colegas de trabalho, colegas de igreja. Por fim, no próprio Deus. Foi assim no Éden, quando Deus questiona Adão sobre o que ele tinha feito. É assim hoje nas nossas vidas, em tudo que vivemos. A soberba, a vaidade, de não admitir a falha, a nossa própria falha, ou ainda pior, trocar sem pestanejar o paraíso da comunhão pela satisfação da sensação de estar com a razão. Somos motivados por expectativas, e quando nos frustramos, o cristão, que era amoroso até alguns minutos atrás, se converte num monstro cuspidor de fogo que é cavalgado pelo próprio ego. E assim, com essa mentalidade miserável, ser dominado pelo eu, pelo ego, carregamos isso para dentro da igreja, essa mentalidade meritocrata que converte o proceder eclesiástico que deveria ser pautado pelo Espírito Santo, rumando ao reino de Deus, e acaba sendo guiado por nossas expectativas, rumando para um crescimento exponencial em tamanho e, consequentemente, em poder. Não preciso nem dar os exemplos dos objetivos. Em tantos anos precisamos de tantas pessoas. Por que as igrejas precisam de tantas pessoas? As pessoas irem para o céu? Mentira. Precisam de poder. Precisam, na marcha para Jesus, olhar para o governador e falar: se eu falar vota, eles votam. Eles votam. Se eu falar não vota, eles não votam. É para isso que serve essa mentalidade escrota e pecaminosa, eu diria até demoníaca, de encher a igreja de gente. Esperamos que as pessoas nos amem por aquilo que fazemos por elas. Esperamos que as pessoas sejam gratas, sejam dispostas a colaborar com os nossos projetos, sem pestanejar ou questionar. Esperamos que as pessoas se convertam à nossa causa integralmente. Infelizmente, isso nunca foi proposta de Cristo nos Evangelhos. Isso sempre foi uma pauta humana, aliás, uma pauta satânica. E a igreja, que deveria ser o centro da recuperação dos feridos, se converte no palco dos poderosos, ou pior, dos que criam um simulacro de poder. Algo tão irreal, tão imaginário e distante da realidade proposta bíblica, que em nenhum aspecto eu consigo ver uma relação entre um plano de poder eclesiástico e o reino de Deus. Eu não consigo imaginar o Baudrillard, né, quando ele vai falar lá do simulacro, da simulação, vai falar isso, né? Igual quando uma criança pega um suco de uva, aliás, quando a criança come uma uva de verdade, ela fala: essa uva não tem gosto de uva, porque a referência dele é o suco de uva, e suco de uva é completamente artificial, não tem nenhuma nada de uva naquele negócio, é água, açúcar e corante. Só que a criança foi ensinada tão fortemente que aquele suco é suco de uva, e quando ele come uva de verdade, ele fala: isso aqui é errado. O Evangelho é assim com a gente. A gente foi tão ensinado que esse plano diabólico de poder é o reino de Deus, que quando aparece um maluco para vocês e fala: não, o reino de Deus é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é encher uma igreja. Reino de Deus é ter um ministério de louvor poderoso.
Reino de Deus? Não, meu amigo, você não está entendendo. Você está confundindo o reino de Deus com suco de uva. Isso aí que você quer é falso. Tem uma citação do Baudrillard, mas não vou fazer porque é muito babaca. Cria-se uma estrutura para sustentar um sistema que é tido por muitos como o objetivo de todo aquele que segue a Cristo, ainda que nunca tenha sido proposta pelo Cristo. Essas estruturas se tornam tão importantes que acabam por superar e apagar a proposta original, que agora parece ser marginal, revolucionária, problemática, inatingível. É engraçado, assim, abrindo parênteses, assim, né, isso não está aqui, mas eu vou falar. Esses dias eu estava conversando com um amigo de uma igreja daqui de Curitiba, falando sobre a questão liberdades sexuais, sexo antes do casamento, homossexualidade, todas as questões problemáticas da igreja, né? Para a igreja isso é grave, né? Outras coisas não são graves, pelo jeito. E daí ele fez a seguinte frase para mim, que repito com todas, ele vai estar vendo, com todas as palavras. E se um homossexual entrar na sua igreja, o que você faz? E assim, eu fiquei assim, sem querer menosprezar esse meu amigo, que é uma pessoa muito, muito boa, consciente do reino de Deus, mas ele está confundindo o reino de Deus com suco de uva. Porque o reino de Deus não tem um checklist falando assim, você gosta de homem ou de mulher? Homem, ok. Você veste roupa vermelha ou azul? Azul, então ok. O reino de Deus ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nisso se resume todos os profetas, toda a lei. E a gente pode até entrar em um debate teológico depois, mas como disse C.S. Lewis lá na introdução do Cristianismo por Simples, enquanto o mundo inteiro não for atingido direto ou indiretamente pelo reino de Deus, todas as questões secundárias da igreja são colocadas no lugar delas, em segundo lugar. Assim acabamos, fecha parênteses, né? É importante fechar parênteses. Assim acabamos por buscar os nossos relacionamentos e, consequentemente, na igreja, porque a igreja não passa de um relacionamento. Uma vez eu falei isso e o cara ficou super bravo comigo. Mas a igreja não é nada além de um relacionamento por uma causa específica: Cristo e o reino de Deus. E nos munimos de expectativas viscerais, que são expressão plena da nossa soberba, do quanto estamos dispostos a lutar por nossa vontade, por nossa própria vontade, ainda que para isso precisamos arriscar tudo, assim como os mártires da fé cristã foram até as últimas consequências para defender a sua fé. Hoje somos dispostos a nos martirizar em nome do nosso ego, pois não há nada que tenhamos em mais alta estima do que nós mesmos. Cristo na cruz, pendurado e sendo humilhado, é a nossa mais plena busca. Um Deus que se fez homem, abrindo mão de toda a sua divindade, encarna o exemplo de Adão perdido, uma expressão pedagógica do Adão perdido, uma expressão pedagógica de que não é uma expressão pedagógica que não é mais imposta por força ou por violência, mas que nos conquista, nos apaixona. E a paixão rompe com a razão. Como foi pregado na semana passada pelo Carlos, ele falou que ele não sabe ser de outro jeito. Ele é um homem de esquerda, ele é um homem cristão, e ele só é de esquerda porque ele é cristão. E ele só sabe ser daquele jeito. Ele não consegue ser de outro. Se ele for de outra maneira, ele está fingindo, ele está mentindo para ele mesmo. Se ele tentar ser de direita ou ser conservador, isso é a paixão. A paixão é uma coisa que me toma e que me impede de fazer as outras coisas, mas não por medo ou por violência, porque eu estou integrado com o objeto da minha paixão. Não tem mais como eu me desvencilhar do Cristo morto na cruz. Não tem mais como eu me desvencilhar do pastor que deixa os 99 para buscar aquela perdida. Não tem como eu me desvencilhar do homem que rompe com o sábado para curar o cego. Não tem mais como eu me desvencilhar do homem que é a encarnação do amor. A materialização dessa paixão em Atos, não em Atos dos Apóstolos, nos nossos Atos, se dá numa comunidade cristã que abraça a todos, com todos os seus problemas e qualidades, que sem que se faça necessária a promessa de uma recompensa. A criação de um ambiente seguro para dividirmos nossas dores e nossas conquistas, sem que sejamos julgados
ou ameaçados, punidos ou oprimidos, independente do pecado, independente da qualidade, independente da virtude ou independente da nossa falha. Um ambiente de acolhimento em que possamos dividir, errar juntos e ser corrigidos mutuamente uns pelos outros. A igreja enquanto família de Deus, não confunda com a sua família, que tem pessoas que não te amam. A igreja enquanto família de Deus não pode se comportar como uma equipe de futebol ou como uma empresa, em que o componente que não supra as expectativas é substituído sem medo por um outro, para que o processo continue funcionando. Na fé cristã, o processo para se alguém tiver um problema. O jogo termina se um jogador for machucado. O processo para que todos curem, toda a equipe cure o indivíduo com problema. Aquilo que podemos ou não fazer não é o que nos define. O grau de envolvimento que temos uns com os outros, aliás, não é o que define o grau de envolvimento, mas o grau de negação do nosso próprio ego. O quanto eu me nego em nome dos outros, sabendo dos problemas dos outros, sem levar em consideração a expectativa que eu tenho pelos outros. Isso é o que nos faz igreja. Abrir mão de nós mesmos em nome do outro. Rompendo com a lógica de que eu preciso acreditar que você vai me dar aquilo que eu preciso. Assim, porque em várias ocasiões da minha vida e em outras igrejas que eu já participei, quando você chegava e falava que é músico, o cara, porra, então, você é músico, você vai ter que ficar aqui do meu lado. Ou se você falasse que você prega, eu falava, porra, então, esqueça as expectativas. Cristo morreu por um mundo que não podia fazer nada, para deixar uma igreja que acolhe aqueles que não precisam fazer nada. A santidade não está naquele aspecto meritocrático de o quanto eu faço para ter de Deus. Porque Deus é pleno. Deus não é quantitativo. Deus é tudo para todos. E não tem nada que eu faça para me aproximar ainda mais de Deus, visto que eu estou imerso em Deus. Para qualquer lado que eu vá, se eu me afastar da igreja, se eu me aproximar da igreja, eu estou em Deus, ainda que eu não goste. E a única maneira de me afastar de Deus é abrir mão propriamente da presença de Deus e dizer, não creio mais, não quero mais nada. E não é nem não creio, porque ainda quem não crê está imerso em Deus. É quem nega, talvez só quem nega. O problema das expectativas no reino de Deus e na igreja é o problema que cria hierarquias. Um menino que nem o Bob, que tem uma experiência gigantesca dentro do mundo eclesiástico, eu poderia dizer, puta, imagina esse piá pregando na minha igreja. Mas o Bob é só mais um. Pode ser que entre uma outra pessoa que nunca pregou. Aliás, o cara não sabe nem falar. É só mais um. Pode ser que em algum momento você esteve vendo eu pregar aqui, eu tocar, e pensou assim, puta, esse cara é foda. Eu sou só mais um. A igreja cristã, e assim, agora eu vou, acho que vou agredir um pouco. A igreja cristã e a perspectiva anárquica da igreja cristã, que é a coisa que mais me chama a atenção, porque diferente dos nossos irmãos romanos, né, da igreja católica, que olham todos para o mesmo líder, olham para o Papa, a gente não precisa olhar. A gente não tem um Papa evangélico pelo qual a gente precisa baixar a cabeça. Ainda que o Silas Malafaia acredite que ele é o Papa evangélico, mas não. Essa é a beleza da igreja. O fato de eu não precisar abaixar a minha cabeça para ninguém, senão para o próprio Cristo. O véu rasgado simbolicamente no templo é o símbolo de que a minha cabeça não precisa se reclinar para nenhum homem, apenas para Deus. Mas conhecendo a mensagem e a proposta de Cristo, eu não reclino a minha cabeça agora por medo ou por ser oprimido. Eu reclino a minha cabeça em amor e aceito todos os problemas, todos os pecados, todas as dores, todas as angústias, todos os traumas, tudo aquilo que para mim às vezes pode até ser uma bobagem. Olhe para o outro e falo assim, somos irmãos. E em nome de Cristo, que eu reclino minha cabeça a todos vocês. Somos o corpo de Cristo. Só até aí, Deus.
Opa. Esqueci que eu tava gravando no outro.